Então, pessoal, hoje a gente vai dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal, a série de vídeos dos Booktubers do terror. Então, vem comigo logo depois da abertura. Gente, então, como vocês devem ter visto no comecinho do vídeo que eu falei, a gente vai começar agora aqui no canal e nos outros canais também, uma série de vídeos especial dos Booktubers do terror. O que são os Booktubers do terror? É uma liga de canais que são, então, o meu canal, o canal do Lucas, que é o Fusão Literária, o canal do João, que chama João Michel, Tudo sobre Literatura, o canal do Everaldo, Estante Etérea, e o canal da Neide, que é o Rubricando Livros. Esses 5 canais estão todos juntos para poder então a gente fazer uma série de vídeos especiais, todos voltados para o terror. E esses vídeos então vai aparecer aqui esporadicamente, assim, vai aparecer no meu canal, no canal da Neide, no canal do Everaldo, no canal do João, no canal do Lucas. Cada mês ou semanas, vai dependendo de como estiver rolando tudo, vai aparecer um vídeo especial em cada um desses canais, onde a gente vai juntar um canal com o outro, então. E para estrear essa sessão dos Booktubers do terror, esse vídeo aqui que vocês estão vendo hoje é o primeiro vídeo dos Booktubers do terror. E hoje, tanto eu quanto o Lucas Dallas, do canal Fusão Literária, nós vamos falar sobre um tema em comum. E hoje a gente escolheu poder falar então sobre a cinesérie de filmes de sucesso dos anos 80, A Hora do Pesadelo, que apresentou pra gente então aquele vilão muito famoso, acho que é um dos vilões mais famosos do cinema do horror, que é o Freddy Krueger. Então, pessoal, vão ter 2 vídeos. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora e o vídeo lá no canal do Lucas. Cada um dos vídeos vai se focar em uma parte diferente dos filmes. Lá no canal do Lucas vocês vão ter então várias curiosidades sobre a série de filmes. Ele vai falar sobre os filmes favoritos dele dessa série e mais algumas coisinhas muito legais. E vocês então têm que conferir, pessoal, porque ficou muito bacana o vídeo dele. E aqui eu vou falar então sobre cada um dos filmes rapidamente, uma sinopse, vou falar os meus favoritos e vou falar algumas coisas peculiares que aconteceram durante as gravações de cada um dos filmes. Então, vamos lá? Bom, essa série, A Hora do Pesadelo, ela foi originalmente criada pelo diretor, hoje famoso pela cinesérie Pânico, Wes Craven. Ele foi o diretor do primeiro filme. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho os DVDs todos aqui. Eu tenho a coleção aqui de DVDs da série do Freddy Krueger. Eu comprei esses DVDs pelo Submarino, mas eu achava as capas horrorosas, aquelas capas que eles lançaram então para os DVDs, eu acho muito feia, e eu fui imprimir todas as capas na versão de VHS. Vocês lembram os VHS, aquelas fitas de vídeo que saía aqui nos anos 90, anos 80, anos 70? Então, eu imprimi as capas daqueles lá e coloquei nos meus filmes, porque eu prefiro muito mais as capas VHS do que essas capas dos DVDs, porque eu achei que ficou muito feio. Então, eu tenho o primeiro volume, né, A Hora do Pesadelo. O segundo volume, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy. Vocês podem ver que essas capas aqui, tudo as capas dos VHS. Mas o DVD aqui dentro é o original. O terceiro volume, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. O quarto volume, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Freddy. A Hora do Pesadelo 6, O Pesadelo Final, A Morte de Freddy. A Hora do Pesadelo 7, O Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger. E por fim, Freddy vs Jason. Eu não tenho a refilmagem aqui, pessoal. Pois então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos filmes, a sinopse deles, algumas curiosidades e o que eu achei. O primeiro filme, A Hora do Pesadelo, é o primeiro que inicia a série, então ele foi criado pelo Wes Craven, que é o diretor de vários filmes de terror famosos, inclusive um dos mais famosos, né, que é a série Pânico. É um filme muito bom, então trata-se sobre um assassino, que esse assassino ele é um assassino de crianças, e a vizinhança meio que, para se vingar dele, porque a justiça não conseguiu se vingar dele, então eles vão fazer justiça com as próprias mãos, e acabam queimando ele vivo. Ele então morre,
e começa a voltar então nos pesadelos dos filhos desses pais revoltados, e começa a matar então um por um dos filhos desses pais revoltados. E se você morre no pesadelo, você morre na vida real também. E a história segue em frente. O primeiro filme, então, a gente tem como personagem principal a Nancy, e a Nancy pode ser tida como a heroína da série, porque ela aparece em 3 filmes na série. A série tem 7 filmes, mas dos 7 filmes, 3 ela é a personagem principal. E ela é uma personagem muito legal, um personagem que você torce pra poder que saia vivo da situação e tudo mais. E o Fred, no primeiro filme, é um Fred mais silencioso, um Fred mais sinistro, mais dark mesmo. A intenção do Wes Craven era essa, fazer que o Fred fosse mais um daqueles assassinos silenciosos, que nem o Jason Voorhees, o Mike Myers e coisas do tipo. Agora, algumas curiosidades sobre o primeiro filme. A gente tem então no primeiro filme aquela cena que é muito famosa, onde o Johnny Depp, isso mesmo, o Johnny Depp foi o primeiro papel que ele conseguiu no cinema, foi no primeiro filme da Hora do Pesadelo. Então, não vou falar diretamente sobre o que é, mas o Johnny Depp está envolvido em uma cena onde a cama dele começa a jorrar sangue pra cima, de dentro da cama, e é muito interessante essa cena. E essa cena, para poder ser gravada, deu muito trabalho, porque primeiro eles queriam fazer com que a cama rodasse para um lado e a câmera girasse para o outro, enquanto jorrava sangue. Mas parece que deu um problemão e não conseguiram gravar a cena, parece que queimaram várias câmeras, os aparatos que usaram para poder fazer a cama rodar, deu tchutchu, queimou também, deu um rolaiado e não conseguiram rodar a cena do jeito que o diretor queria. Então a cena virou do jeito que a gente tem hoje em dia no filme. Vocês sabiam também que o filme A Hora do Pesadelo, quando ele começou a rodar, a New Line Cinema, que é a distribuidora, produtora do filme, eles estavam à beira da falência, e quando estavam rodando o filme assim, mais ou menos para metade do filme, o estúdio ficou totalmente parado, não tinha dinheiro para poder pagar ninguém, não tinha grana para poder pagar os atores, os maquiadores e tudo mais. Então, o elenco, mesmo assim, se manteve firme e forte e foi gravar, mesmo sem receber nada. Eles iam gravar com as roupas do corpo, porque não tinha dinheiro para contratar um pessoal que cuidasse das roupas do elenco. Inicialmente, a maquiagem do Fred Krueger não era para ser daquele jeito, todo queimado. Eles queriam que ele fosse diferente, eles queriam que ele fosse bem mais nojento, que tivesse dentes para fora, que ele tivesse a cabeça vazando pus. Era para ser bem bizarro mesmo, mas parece que o diretor, o especialista em maquiagem, que ia fazer a maquiagem do Fred, falou que não ia funcionar, que não ia dar certo, então a maquiagem chegou ao que a gente tem hoje, que é o Fred todo queimado. O diretor Wes Craven falou que a roupa que o Fred usa, que é listrada de verde e vermelho, ele escolheu essas duas cores porque são as cores que, digamos que, mais agridem o olho do ser humano. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falou que são as duas cores mais fortes, então vamos saber. Parece que antes era para ser vermelho e amarelo. Uma outra curiosidade bem legal é que no primeiro filme, o nome original do filme é Nightmare on Elm Street, ou seja, Pesadelo na Rua Elm. E o filme todo, ele nunca é mencionado a Rua Elm. É incrível isso, eles nunca mencionam a Rua Elm, mas é o título do filme. E parece que o final do filme original não era para ser esse que a gente tem hoje em dia. Parece que o diretor gravou mais um outro final, mas como foi exibido naquela sessão de teste, não foi aprovado o outro final dele, não sei porquê, então colocaram esse final. Mas esse final que a gente tem hoje em dia não é o final que o diretor queria. Agora a gente vai para o segundo filme, que se chama A Vingança de Fred. Nesse segundo filme, então, a gente tem um Fred... A gente tem um rapaz que ele se muda para a casa do primeiro filme, a casa da Nancy, e ele encontra o diário da Nancy lá. E ele começa a ler o diário da Nancy e começa então a ter pesadelos com o Fred Krueger também. E o filme vai em frente porque o Fred Krueger então Fred Krueger quer apossar-se do corpo desse rapaz. Ele quer tomar o corpo do rapaz e vir para a Terra para continuar sua matança dos filhos dos assassinos dele. Esse segundo filme foi um grande sucesso também. Ele foi muito massacrado pela crítica. A crítica detestou esse segundo filme. O povo desceu a lenha mesmo, não gostou dele, mas ele fez um grande sucesso. Não tanto quanto o primeiro, mas fez bastante sucesso, que deu carta branca para o estúdio e os diretores fazerem uma terceira parte. Nesse segundo filme, uma das grandes curiosidades é que o filme, por todo ele, tem algumas mensagens implícitas e subliminares sobre homoerotismo, sobre homossexualismo e coisas relacionadas ao público gay. Se vocês assistirem com bastante atenção esse filme, vocês vão ver diversas vezes durante o filme, como por exemplo, tem uma cena no chuveiro, eu não lembro ao certo, pessoal, mas tem uma cena no chuveiro onde o rapaz está lá e o Fred começa a dar toalhadas molhadas no bumbum desse rapaz. E diversas cenas desse estilo, então, vai permear a segunda obra aqui. Nesse segundo filme, tem uma das cenas que foi mais difíceis de se filmar em toda a série do Fred,
que é uma cena onde um dos personagens é rasgado ao meio pelo Fred e o Fred sai de dentro dele para o nosso mundo. Essa cena levou mais ou menos 8 horas para poder ser filmada, uma única cena, pessoal. 8 horas para ser filmada, devido aos efeitos especiais da época e a dificuldade que tiveram para poder fazer essa cena naquela época. A gente chega então na terceira parte, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. Essa terceira parte aqui foi um grande sucesso de público e de bilheteria, tanto por colocar o Fred Krueger, nosso vilão aqui, com um pouquinho mais de sarcasmo, um pouquinho mais de humor negro, quanto também por trazer no nosso elenco a Nancy, a personagem principal do primeiro filme. Nesse terceiro filme, então, a gente tem a história da Nancy, e ela volta já adulta já e consolidada, ela já superou o problema dela e ela agora é uma grande especialista dos sonhos, e ela ela criou uma droga, um remédio que inibe a pessoa de sonhar. Você, se toma esse remédio, não sonha mais. E ela vai para uma clínica de estudos dos sonhos e pessoas que tiveram problemas com esse tipo de coisa, e ela vai para essa clínica para poder tentar ajudar esse pessoal. E chegando lá, eles começam então a ser perseguidos pelo Fred Krueger. E é muito legal esse filme porque a gente tem de volta então a personagem que marcou o início da série. E é uma personagem muito carismática, uma personagem que todo mundo gosta. E é um filme muito legal, muito interessante também. Aqui a gente tem o começo do humor negro do Fred, já começando a dar as caras já. E a gente conta com alguns atores famosos, como por exemplo a Patricia Arquette, que faz a personagem principal desse filme, a Kristen. E muitas cenas memoráveis, como por exemplo a morte de um dos personagens que é feito de marionete pelo Fred Krueger, pelos próprios músculos. Ele arranca os músculos desse personagem e vai fazendo ele de marionete pelos sonhos até ele pular de uma janela. Essa cena é uma das cenas mais memoráveis do filme. E também uma cena que marcou o Fred com uma frase, que é a cena onde ele pega uma moça, ele se transforma na televisão e essa moça viciada, pega ela, levanta ela no ar e enfia a cabeça dela na tela da televisão, falando a seguinte frase que hoje em dia se tornou célebre: bem-vinda ao horário nobre. Logo depois nós temos a quarta parte, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Esse filme é o filme de maior sucesso de toda a série, tem a bilheteria mais grande que essa série já teve e foi um dos grandes sucessos dos anos 80, foi exibido diversas vezes pelo SBT naquela época, tem uma grande legião de fãs e particularmente é um dos meus favoritos da série depois do primeiro filme. Nesse filme então a gente tem a mudança da atriz principal que fazia a Kristen, não é mais a Patricia Arquette que faz ela, já é uma outra atriz já. E aqui a gente tem uma coisa que foi pouco utilizada no cinema, mas que marcou bastante, que é a mudança de personagem principal no meio do filme. Na metade do filme a gente tem a Kristen como personagem principal, na outra metade do filme a gente tem a Alice como personagem principal. Uma curiosidade bastante interessante também, parece que a atriz que fez a Alice teve que enfrentar uma grande briga para conseguir o personagem principal. Parece que era uma outra atriz que ia fazer a Alice e ela também se mostrou pro papel e tudo mais. Só que deu uma briga muito grande lá no estúdio, porque o diretor não sabia qual das duas escolher, e deu um rolaiado, um bafafá lá, mas finalmente conseguiram escolher e chegaram então até essa atriz que a gente tem no filme hoje. A quarta parte então conta com o Fred Krueger bem mais sarcástico, bem mais bem-humorado, e o filme é cheio de humor negro. Uma das cenas mais interessantes dessa parte é de uma das personagens do filme que é transformada lentamente pelo Fred Krueger em uma barata. Detalhe que essa personagem detesta baratas, e depois que ela se transforma em barata, o Fred Krueger esmaga ela impiedosamente. E a cena é muito bem feita, mesmo sendo um filme dos anos 80. Aqui a gente começa então a ter um pouquinho mais de vislumbre do passado do Fred Krueger. A gente começa então a conhecer como que o Fred Krueger nasceu, de onde veio toda essa maldade dele e coisas do tipo. E o filme é muito interessante justamente por focar nessa parte dele. Logo depois a gente tem o quinto filme, A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred. Ele ganhou esse título aqui no Brasil, que eu devo discordar, não é o maior horror do Fred. Dessa série toda aqui, tem filmes mais assustadores do que esse, mas esse também é um filme muito bom, tá entre os meus favoritos da série, e esse aqui é o segundo maior filme de sucesso da série, tendo a segunda maior bilheteria. Aqui então a gente tem o retorno da personagem do filme anterior, a Alice, fazendo também a protagonista nesse filme. Tem uma cena muito assustadora e bem marcante logo no início do filme, envolvendo o banheiro, a personagem tomando banho e muita água. E aqui a gente tem um dos maiores shows no quesito efeito especial, porque esse filme, o Fred quase chega a não usar as suas garras, que ele ficou tão famoso. Ele mata mais de formas bem mais diferentes e criativas, digamos assim. Tem uma cena que foi antológica e que o pessoal gosta muito, que é a cena onde um rapaz, uma das vítimas do Fred, ele vai se fundindo com uma moto. Então os ferros da moto começam a entrar pela pele dele, vai
comendo todo ele e ele vai se fundir na moto. Na cena original ela ia ser bem mais longa e nojenta, mas a edição final, que foi parar então nos cinemas, é uma edição bem mais curta e digamos que limpa, porque por causa da censura da época o filme ia ter uma censura muito grande e isso afetaria a bilheteria do filme. Outra cena também que ia ser diferente é uma cena onde uma das personagens que é vítima do Fred, ela morre comendo muito. Essa cena no filme ela ficou curta e fraca, mas a cena original ia ser bem mais forte com essa personagem. Quem viu o filme, essa personagem, o Fred, começa a forçá-la a comer sem parar. Essa personagem é aspirante a modelo, então ele começa a forçar ela a comer sem parar, e tem uma hora que ele abre a barriga dela e começa a arrancar pedaços dela mesma para ela comer. E essa cena é bem marcante em sua cena original e extensa, mas a cena que a gente tem no filme é bem mais curta. Logo depois a gente vai para a sexta parte, A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred Krueger. Esse aqui eu posso dizer que é terrível, é horrível, é muito ruim. No sentido de filme fraco mesmo. É terrível esse filme, gente, é muito ruim. Nossa, e não é só por mim. Todos os fãs dessa série detestam esse filme. É odiado por muita gente e também tanto pela crítica quanto pelo público. Esse aqui foi o primeiro grande fracasso na série do Fred Krueger. Foi um fracasso enorme, tanto é que enterrou a série de vez e só depois de muito tempo que foram fazer uma outra parte para esses filmes. Aqui então a gente tem, a única coisa que presta nesse filme é o seu final, onde então nos cinemas na época ele foi lançado totalmente em 3D e esse final conta a infância do Fred Krueger, nos mostra então como que ele virou esse assassino que ele é hoje em dia, quais foram as primeiras vítimas dele, como ele fez a famosa luva que ele usa nos filmes e tudo mais. Esse final é muito bom. Mas o restante do filme, você tem que aguentar muita coisa ruim, muita cena chata, muita coisa idiota. Nesse filme o Fred virou um piadista de primeira mão, só que as piadas dele são muito forçadas. É chato de assistir, sabe? Ver com um vilão tão adorado se transformou naquilo. Então, pra mim, é o pior filme da série. Logo depois temos a sétima parte, A Hora do Pesadelo 7, O Novo Pesadelo. Esse filme é um dos mais adorados pelos fãs também. Embora não tenha tido uma bilheteria tão grande quanto a parte 4 e a parte 5, ele fez certo sucesso. Ele fez mais sucesso na televisão aberta e nas videolocadoras, onde ele era sucesso de alocação nas locadoras e na televisão, que dava muita audiência quando passava. Nesse filme, então, a gente tem a volta mais uma vez da Nancy, a personagem principal dos filmes 1 e do filme 3. Aqui ela retorna mais uma vez. Só que o mais curioso é que nesse filme o diretor optou por utilizar então a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É quando você começa a contar o filme dentro do filme, coisas desse estilo. Nesse caso ele optou por contar o filme por trás das câmeras. Então a gente tem a Nancy, mas na verdade não é a Nancy, ela faz o papel dela mesma, de Heather Langenkamp, que é a atriz que fez a Nancy nos filmes da Hora do Pesadelo. A gente tem a história mais interessante e mirabolante de toda a série, que é o Fred Krueger querendo sair de sua série de filmes para o mundo real e perseguir então a atriz que fez a Nancy. E esse filme é sensacional, é muito bom, tem cenas muito assustadoras e algumas homenagens do diretor ao primeiro filme da série, como a cena mais famosa do primeiro filme, onde o Fred mata uma garota arrastando ela por todas as paredes do quarto. Aqui a gente também tem um novo visual para o Fred, a gente tem um Fred mais sério, mais calado, mais assustador, com um sobretudo preto. E o mais interessante, ele já não utiliza mais a luva dele, agora ele tem uma mão mecânica. E essa mão tem garras afiadas, essa mão parece que tem vida própria. Então, pessoal, eu vou fechar o vídeo por aqui, porque eu não pretendo falar sobre Fred vs Jason, nem sobre a refilmagem A Hora do Pesadelo, porque esses dois, pra mim, embora sejam bons e tudo mais, não fazem parte da série original, então eu não vou dar meu parecer pra vocês. Mas eu indico que vocês confiram o vídeo do Lucas, lá no canal Fusão Literária. Eu vou colocar o link aqui embaixo, eu vou colocar o link aqui do lado também pra vocês. Lá no vídeo ele vai falar sobre esses dois filmes, vai falar sobre os outros também, ele vai dar mais curiosidades ainda pra vocês conferirem, que ficou muito legal o vídeo dele. Então, vamos lá, pessoal. Se você chegou até aqui, clique embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!